Bom, nós vamos tratar hoje então sobre o tema o estilo de vida dos salvos. Vocês sabem que Pedro escreveu esta carta para os forasteiros da dispersão. Os crentes estavam sendo perseguidos, dispersos, tendo seus bens saqueados, tendo a sua liberdade retirada, e eles estavam peregrinando, debaixo de perseguição, de hostilidade, e Pedro então encoraja esses crentes, dizendo que eles eram os eleitos de Deus, dizendo que eles estavam salvos para uma herança gloriosa, de que a herança e a riqueza deles não estava aqui, mas uma herança imarcessível, uma herança eterna e gloriosa, e que eles deviam se alegrar diante desta esperança bendita, do que estava pela frente. Mas agora Pedro, no texto de hoje, vai dar uma guinada, e mostrar o seguinte: bom, nós nos alegramos na salvação que vamos ter e receber, a consumação dela. Aqui passamos lutas, aqui passamos tristezas, aqui enfrentamos muitas aflições, mas os nossos olhos devem estar lá. A nossa alegria tem a ver com isso, porque caminhamos para lá, e agora já temos a presença dele conosco, mas nós vivemos aqui, caminhamos aqui, somos peregrinos aqui, não moramos em casa permanente aqui. Agora, como é que nós vamos viver aqui enquanto caminhamos? É isso que vai tratar hoje. Então ele vai tratar de 3 coisas no texto lido. Os salvos devem viver primeiro em santidade, versos 13 a 16. Segundo, os salvos devem viver em reverência, versos 17 a 21. E os servos de Deus devem viver em amor, versos 22 a 25. Então, tudo que nós olharmos hoje estará ao redor dessas 3 verdades: santidade, reverência e amor. Essas 3 palavras resumem, sintetizam o estilo de vida dos salvos nessa peregrinação até chegarmos à glória. Então vamos lá, vamos começar o texto examinando o primeiro ponto. Os salvos devem viver em santidade. Prestem atenção que ele faz uma palavra de ligação no verso 13. Por isso, ou seja, em virtude da salvação que você tem, você foi eleito por Deus, você foi remido por Cristo, você foi santificado pelo Espírito, você tem uma herança gloriosa no céu. Por isso, como resultado, como consequência, por isso. E aí ele começa então sobre essa questão da preparação para a santidade. Primeira coisa, o preparo da sua mente, olha isso. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Bom, o que ele quer dizer com isso? Essa palavra aqui é complicada, os estudiosos, os exegetas tiveram uma dificuldade de interpretar o que significa cingindo o vosso entendimento. O que é isso? Ele pegou essa palavra cingindo o vosso entendimento de uma prática dos judeus que tinham roupas esvoaçantes, e na hora de caminhar ou de correr, o risco de você pisar na borda dessa roupa que vai até o chão, essa bata, era grande, e cair, e tropeçar. E essa roupa esvoaçante era um empecilho para ele caminhar bem, ou para correr com desenvoltura. O que é que eles faziam? Pegavam essa roupa de baixo e botava dentro do cinto que ficava amarrando a roupa. Isso era o cingir essa roupa, para que eles não tropeçassem, para que eles não caíssem, para que eles tivessem desenvoltura na caminhada. O que Pedro está querendo dizer com isso é que você precisa cingir o seu entendimento. Você precisa cuidar da sua cabeça. Você precisa cuidar dos seus pensamentos. Gente que tem pensamentos esvoaçantes começa a pensar em bobagem, em besteira. Gente que tem a cabeça esvoaçante, pensamentos esvoaçantes,
ele perde o foco. Vai gastar tempo com coisa que não precisa. Vai investir tempo em coisa que não traz proveito. E se ele não tiver foco, focar mesmo nas coisas que de fato têm valor, ele vai perder energia, ele vai perder tempo, ele vai se distrair, ele vai acabar se envolvendo com coisa que não precisa, ver coisa que não deve, ouvir coisa que não deve, fazer coisa que não deve. Então a vitória da santidade da nossa vida passa pela nossa cabeça. Aqui você ganha ou perde a batalha. A Bíblia diz: assim como o homem pensa, assim ele é. É por isso que Hebreus diz: tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Conhece o ditado popular? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, primeira coisa, você quer ser santo? Cinja o seu pensamento. Tenha domínio próprio. Foca a sua mente para pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse é o primeiro conselho dele. Segunda coisa que ele vai dizer para nós, olha comigo, mantenha-se sóbrio. Olha o verso 13 aí. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Bom, essa palavra sóbrio, ela tem muito mais a ver com o domínio próprio em relação à bebida alcoólica. Existia na língua original a ideia de bria, e sóbrio, o bria era o copo que se bebia, sóbrio era aquele que estava sobre o bria, era aquele que ele tinha domínio sobre a bebida e não a bebida sobre ele. Mas essa palavra sóbrio também é mais do que o controle na bebida, é mais do que a pessoa ter domínio sobre a bebida. Sobriedade também é domínio próprio e autocontrole nas outras áreas da vida. Não tem áreas que, gente, não, essa área aqui eu não tenho muito domínio, não. Tem gente que não tem domínio nas palavras, né? Fala demais. Tem gente que não tem domínio próprio na área do temperamento, é um estupim curto e nem tu estupim tem, é pólvora seca pura. Tem gente que não tem domínio próprio na área da pureza sexual. Tem gente que não tem domínio próprio na área da ganância. Então, quando ele diz o seguinte: você quer ser santo, você precisa ser sóbrio. Você não pode ser uma pessoa desgovernada, destemperada, uma pessoa sem capacidade de controle, seja da sua mente, seja das suas emoções, seja das suas ações. Você tem que ser sóbrio, você tem que ter domínio próprio. Mas ele avança e diz assim: e esperar inteiramente na graça. A terceira coisa que ele vai nos ensinar aí é que você precisa esperar inteiramente na graça. E o que isso representa? Se você quer ser santo, você precisa esperar inteiramente na graça. O que é graça? Graça aqui nesse sentido, e ele vai mostrar que essa graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Você quer ser santo? Pense na recompensa que você vai ter. Quantas renúncias você e eu fazemos pela convicção e certeza de que vamos receber um retorno dessa abnegação? Eu abro mão agora porque eu sei que eu tenho uma recompensa maior ali na frente. Vamos pegar um exemplo do atleta. Por que um atleta se esforça, exercita, estica os músculos e treina, treina? Para que ele entra numa competição? Para fazer o quê? Para ganhar um prêmio, para ganhar uma medalha, para ganhar um troféu, para ganhar um título, para ganhar um campeonato.
ele mira lá no resultado para ter motivação para fazer o quê? Os treinamentos pesados. Se você ficar só olhando para baixo, você não vai ter motivação de esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Até porque, irmãos, nós somos uma geração que não para pensar no céu. Nós somos uma geração que está muito encantada com a terra. Uma geração que está muito admirada com os troféus do mundo, com os banquetes do mundo. Parece que nós perdemos o apetite pelas coisas do céu. E é por isso que nós vivemos uma geração tão mundana, tão secularizada. Porque ela não para pensar o que Deus preparou para nós. O que significa essa bem-aventurança eterna, o que significa essas glórias do céu. O que significa você ter um corpo de glória semelhante ao corpo da glória de Jesus. O que significa você conhecer a Deus por toda a eternidade e fruí-lo. Então, a gente não tem nem expectativa, nem esperando, está querendo é que continue muito aqui mesmo, que aqui que é bom. Não tem saudade de Deus, não tem saudade do céu. Agora preste atenção que Pedro está falando para um grupo de gente que não está morando num apartamento de cobertura, não está pisando em tapetes aveludados, não está andando de carro importado, não está dormindo em hotéis 5 estrelas, não está viajando de primeira classe, não está vivendo os confortos da vida. Ele está falando para um grupo de gente que está perdendo a sua casa, perdendo os seus bens, foi expulso de casa, está perambulando pelo mundo, está perseguido aqui, dali, da acolá, e esse grupo está pressionado. Eu disse que você quer ser santo enquanto você caminha, você é um peregrino, você é alguém da dispersão, você é um forasteiro, você está morando não permanentemente aqui. Você precisa parar para pensar o seguinte: está doendo agora, está luta agora, está gemendo agora, mas você tem uma herança e Jesus virá e Ele está trazendo esta glória para você, essa herança para você. Espere inteiramente nessa graça que vai ser revelada quando Jesus voltar. Bom, então essa é a preparação para a santidade. Vamos ver agora o perigo à santidade, quando ele vai mostrar para nós aí. Por favor, confira aí no versículo de número 14. Você pode ler o 14 comigo? Vamos lá? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Tá? Esse é o perigo aí à santidade. Qual é o perigo à santidade aí? Primeiro, você é filho da obediência. Se você é crente, se você é salvo, você é filho de quê? Da obediência. Como é que nós éramos antes? Filhos da desobediência. Agora nós somos filhos da obediência. Bom, o que recomenda o texto? Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele está fazendo aqui um corte radical entre a vida que eu era antes de Cristo e a vida que eu devo ter agora depois de Cristo. A minha vida antes da conversão e a minha vida depois da conversão. Antes da conversão eu vivia na ignorância. Ignorância aqui, ele não está falando de gente analfabeta, não. Tá, não. Deixa eu dar um exemplo para você, para falar que ele não está pensando em analfabetismo quando está falando de ignorância, não. Lembra quando ele estava em Atenas? Atenas era a capital intelectual do mundo. Era a terra dos grandes luminares, dos filósofos, pensadores gregos. E Paulo escreveu lá em Atos, Paulo pregou lá em Atos 17:30 o seguinte: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O cara pode ser um PhD, e esse é ignorante. Ele pode ser um doutor com muitos diplomas enfeitando a parede do seu escritório. Do ponto de vista espiritual, ele é ignorante. Ele não chega um palmo na frente do nariz dele. Ele não discerne as coisas de Deus. Ele não valoriza as coisas de Deus. Ele não tem a mente de Cristo. E Paulo está mostrando que se você quer ser santo, você não pode se amoldar às paixões que você tinha antes, ou seja, você não pode fazer um retorno à velha vida. E ele chama isso de paixões.
Agora, a palavra moldar é uma palavra muito curiosa. Vocês conhecem essa palavra, nós já temos falado aqui algumas vezes. Me dizem aí a raiz da palavra amoldar. Vem de molde. É a mesma palavra para forma, não vos conformeis. Tinha duas palavras para forma, a palavra esquema e a palavra morfê. Morfê é a forma inalterável e imutável, e esquema é a forma que está mudando todo dia, toda hora. O que ele está dizendo é o seguinte: você não pode entrar na forma das paixões desse mundo. Esse mundo muda toda hora, é igual um camaleão. Aquilo que era errado ontem é certo hoje, aquilo que era vergonhoso ontem já é promovido hoje, aquilo que era motivo de escândalo ontem, hoje já se pratica à luz do dia e as pessoas aplaudem. Pedro está dizendo o seguinte: olha, não entre nessa forma de novo, você saiu dela, de lá você veio, agora você precisa viver em novidade de vida. Não dá para você andar com um pé lá e outro cá. Agora para um pouquinho para pensar comigo. Qual é hoje o maior problema da igreja evangélica no Brasil e no mundo? Nós chamamos isso de secularização. Nós estamos assimilando o estilo do mundo, copiando o mundo, em vez de influenciar o mundo. Perdemos essa perspectiva de santidade, porque estamos nos amoldando às paixões que tínhamos antes, voltando lá, vivendo como se estivéssemos lá ainda. Vamos ver agora o imperativo da santidade, versículos 15 e 16, confira comigo aí. Por que que nós devemos ser santos? Versículos 15 e 16, você pode ler comigo, por favor? Vamos ler juntos? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então vamos olhar algumas coisas aqui. Por que que eu devo ser santo? Primeiro, porque o Deus que nos chamou para a santidade é o quê? Santo. Então note uma coisa, a santidade é imperativa porque o Deus que nos chama é santo. E Deus nos chama para quê? Para um relacionamento com Ele, não é isso? Foi o que nós tratamos no culto da manhã. Deus resolveu vir habitar entre nós, morar entre nós, depois morar em nós. E se esse Deus é santo e eu sou chamado para me relacionar com Ele, eu preciso ser santo, porque não há comunhão entre luz e trevas. Deus é luz. Então não dá para você conhecer a Deus e viver fora da santidade. Agora preste atenção numa coisa aqui. Quanto mais você se relaciona com Deus e quão mais íntima é essa relação com Deus, mais consciência você tem de que você é o quê? Pecador. Então, sempre que você encontrar uma pessoa arrotando santidade, ela está dizendo uma coisa para você. Ela está o quê? Longe de Deus. Porque se você estiver longe da luz, numa penumbra, você não enxerga nada. A sua visão é deficiente. Mas se você vai se aproximando da luz, se aproximando da luz, se aproximando da luz, mais você vai ter noção das manchas da sua vida. Vocês acham que está claro aqui no templo? Está claro? Tá? Qual é a resposta que nós deveríamos dar? Tá e não está, né? Está claro, para você ver seu rosto assim, mais ou menos. Mas não está tão claro para você ver detalhes. Se você incidisse mais luz, nós ficaríamos até chocados com as nossas mãos. Você lavaria suas mãos com álcool.
Se você estiver na presença de Deus, os mais santos homens disseram: ai de mim, Senhor, ai de mim. Esse é o aspecto. Deus que nos chama a santidade é santo, e esse é o imperativo da santidade. Segundo, por que você precisa ser santo? Porque a santidade, olha comigo aí no versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em quê? Em todo o vosso procedimento, porque a santidade não pode ser departamentalizada, ela precisa ser abrangente. Aí eu sou santo nessa área, nessa aqui não. Sou um crente piedoso, leio minha Bíblia, faço minha oração, mas não vem pisar no meu calo não, porque aí vai ter comigo. Eu sou igual leitinho, bateu, tomou. Não sou crente, levar desaforo para casa. Bom, a santidade não é assim. Eu domino essa área, mas aquela outra não. Santo em todo o vosso proceder. Isso é um imperativo, isso não é um pedido, isso não é uma súplica, isso é uma ordem, isso é uma exigência. Então, é muito importante você entender que todas as áreas da sua vida precisam ser marcadas pela santidade. Mas vamos ver o terceiro aspecto aí. Por que você deve ser santo? Olha aí comigo, por gentileza. Por que você deve ser santo? Versículo 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, em terceiro lugar, você precisa ser santo porque esta é uma exigência das Escrituras. Preste bem atenção, que quando Pedro está escrevendo, qual era a Bíblia dos judeus? Qual era a Bíblia dos crentes? Pode falar. Qual era a Bíblia dos crentes? O Velho Testamento. O Velho Testamento. O Novo Testamento estava sendo composto ainda. Então, quando Pedro vai ensinar sobre santidade, ele resolve embasar e fundamentar o seu ensino sobre a palavra de Deus. Ele evoca um texto de Levíticos. Levíticos 11, 44. Porque ele está dizendo o seguinte: não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu desejo, não é o que eu estou ensinando, não é a autoridade do Pedro, não, é a autoridade da Escritura, é a autoridade da palavra de Deus. E daqui a pouquinho, lá no finalzinho, vai dizer o que é a palavra de Deus. Ela é eterna, ela não murcha, ela não caduca, ela não envelhece. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração, irmãos, complicadíssima. Você lê um texto da Bíblia, não, mas isso aí foi escrito lá para aquele contexto, mas o mundo mudou, o mundo é outro. Isso não aplica mais, isso não serve mais. A sociedade é outra hoje, tem outros princípios, tem outros valores, tem outra modernidade, ou agora nós temos uma visão mais ampla. Não, a Bíblia não é um livro caduco. A Bíblia não é um livro obsoleto. A Bíblia não perdeu a sua eficácia, ela é eterna. Passa os céus e a terra, a minha palavra não vai passar. No momento em que você entendeu isso, você vai perceber o seguinte, que não dá para negociar essa questão da santidade. Exigência divina, está estabelecida em sua palavra. Muito bem. O que a Bíblia revela para nós? A Bíblia revela para nós a mente de Deus, a Bíblia revela para nós o coração de Deus, a Bíblia revela para nós a vontade de Deus. Você quer conhecer a mente de Deus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer o coração de Deus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus para a sua vida. Como é que você pode ser santo? Santificai-vos, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Você quer ser santo? Leia a Bíblia.
Por que as pessoas não querem, ou não estão buscando santidade? Porque não lê Bíblia, irmãos. É uma coisa chocante isso. É paradoxal isso. Porque hoje você tem Bíblia de estudo de tudo quanto é que você quiser. Tem Bíblia de criança, de adolescente, de jovens, de casais, de terceira idade, de família, de homens de negócios. E tem Bíblia de tudo. E o povo está analfabeto da Bíblia. Tem gente que só pega a Bíblia e se pega quando vem para a igreja. Eu já contei para vocês a história da mulher que acusou o pastor de roubo. Lembra disso? Ah, não lembram? Pois é, o pastor foi visitar a irmã. E a irmã tinha ganhado, assim, aqueles bibelozinhos de, às vezes você ganha de presente, uma colherzinha de chá. Mexeu o chá, muito bonita, com as iniciais dela, muito bonita mesmo. E o pastor foi visitá-la, ela quis honrar o pastor, levou a colherzinha para o pastor mexer o café. O pastor pediu a Bíblia da irmã para fazer uma leitura, leu, orou, foi embora. Aí a irmã deu falta da colherzinha. Cadê minha colherzinha? Cadê minha colherzinha? Cadê minha colherzinha? Só tinha o pastor na casa dela, não tinha mais ninguém. Ela roubou minha colher. E ela ficou mal com o pastor, sentindo que o pastor tinha roubado a colherzinha. Falou para o marido, falou: pastor, veio aqui orar com a gente, levou minha colher. E ficou o ano inteiro com aquele negócio na cabeça. Depois de um ano, o pastor sabendo de nada, depois de um ano, o pastor foi visitar de novo a irmã. E aí ela não aguentou, abriu o coração: ô pastor, estou muito aborrecida com o senhor. Eu falei: o que foi? O senhor veio nos visitar um ano, o senhor levou a colherzinha, eu ganhei de presente, o senhor roubou, o senhor levou enganado, o que aconteceu? Falou: irmã, não levei não, levei não. Não, mas só tinha o senhor aqui em casa, levei não. Aí depois de muita conversa, falou: irmã, traz a Bíblia para a gente fazer a leitura. Aqui pegou a Bíblia da irmã, abriu, lá estava a colherzinha, dentro da Bíblia. Um ano. Tem gente que não abre Bíblia em casa. Aí não tem jeito de ser santo não. Tem que estudar a Bíblia. Bom, vamos ao segundo ponto então. O primeiro é santidade. Qual a segunda palavra? Reverência. Reverência. Os salvos devem viver em reverência. Então vamos olhar aí, versículo 17 a 21. Primeira coisa é o julgamento de Deus. Olha o versículo 17 comigo, por favor. Julgamento de Deus. Julgamento de Deus. Você pode ler o 17 comigo? Vamos lá? Ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então vamos entender uma coisa aí: se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga. Então o mesmo Deus que é Pai, Ele é também juiz. Você não pode criar uma ideia de Pai bonachão, que faz vistas grossas. E quando o texto diz que esse juiz, ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Ele tem filhos, mas ele não tem prediletos. Ele não usa 2 pesos e 2 medidas. Ele não diz: não, bom, esse aqui é uma pessoa mais sofisticada, eu vou pegar mais leve, mas aquele ali é meio durão, vou pegar pesado com ele. Não. Deus não olha nem rico nem pobre, nem homem nem mulher, nem grande nem pequeno, nem doutor nem alfabeto. Deus lida com todo mundo do mesmo jeito. Não faz acepção. E mais, qual é o critério do seu julgamento aí? Qual o critério? Julga segundo o quê? As obras de cada um. Então, Deus não faz acepção e Deus também não é injusto no critério do julgamento. Ele vai julgar segundo as nossas obras. Ele não está falando de julgar para condenação, não, ele está falando de filhos, de crentes.
Então, como é que Deus nos julga, irmãos? Deus nos disciplina. Tem hora que a gente vai sofrer consequências, porque a gente desobedece. O que é que um pai e uma mãe faz com o filho quando o filho desobedece? Você sabe muito bem que a diferença de peraltice e de rebeldia, não sabe? Por exemplo, vamos pegar a figura de pai e mãe aqui. Está na hora de ir para a igreja, põe uma mesa lá para tomar café. Aí o menino, não tem muito ainda domínio de controle motor, derruba o copo de suco em cima da mesa. Pai e mãe vai bater esse menino? Hã? Não. Esse copo foi derrubado porque falta de controle motor. Você pode, no máximo, dar uma palavra, mais cuidado, filho, mas não é hora de bater. Agora vamos pegar a mesma cena. Botou a mesa, e o menino pronto uma briga, pega o copo e soca o copo na mesa, quebra o copo, espalha a chupa para todo lado. O que pai e mãe faz com esse menino? Aí uma varadinha faz um bem enorme. Faz. Não fala baixo, porque o pessoal hoje proíbe bater, né? Estou falando espancar não, viu, gente? Mas tem hora que nós erramos porque nós somos humanos. Você não planejou errar, mas você errou. Agora tem hora que você erra, e eu também, porque nós somos o quê? Rebeldes. E aí o que Deus faz com a gente? Disciplina. Disciplina a hora dói, mas qual o fim? O fim é proveitoso. Então, mais uma coisa importante, quais são as implicações do julgamento? Olha aí, finalzinho do versículo 17. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, preste atenção nessa expressão, portai-vos com temor. A palavra peregrinação aqui significa que você aqui não tem casa permanente, você está de passagem. Vamos entender essa ideia, porque tem muita gente que entende errado. Há poucos dias um líder de igreja disse assim para mim, nós temos que ter medo de Deus. Essa é a ideia. Vamos pegar a imagem de pai de novo. Um filho deve obedecer porque tem medo do pai, ou porque não quer entristecer o coração do pai? Qual seria a melhor postura desse filho? Porque se ele obedece com medo do pai, a motivação é dele, se livrar, é egoísta. Mas se ele honra o pai e obedece o pai porque não quer ferir o pai, entristecer o pai, desonrar o pai, a motivação é o pai. Quando a Bíblia fala de temor de Deus, ela não está falando de fobia de Deus, porque tem duas coisas que precisam ficar bem claras. A irreverência de um lado e o medo do outro. Nós estamos às vezes nesses dois extremos. Deixa eu dar um exemplo disso. Às vezes a gente é irreverente, irmãos, até sem perceber. Na igreja. É na postura física. Às vezes até você está na igreja, você está antenado no outro canal. E hoje, uma das coisas maravilhosas da modernidade é o nosso smartphone, não é verdade? É uma benção. Eu sou muito feliz de viver nessa geração, mas muito feliz. Nós vivemos na geração mais empolgante da história da humanidade. Esse culto aqui está sendo transmitido para o mundo inteiro. Já pensou que coisa fantástica? Eu já imagino Paulo no mundo de hoje. Já pensou? Você já pensou que tem mensagens aqui dessa igreja que tem mais de 1 milhão de acessos? Faça uma cruzada para levar 1 milhão de gente numa praça.
Veja quanto tempo você vai levar, quanto dinheiro você vai gastar, quanto investimento você vai fazer. Isso é fantástico. Agora, às vezes, o cara vem para a igreja, o culto está acontecendo, ele está lá no smartphone dele, acessando outra coisa. Como é que ficou o jogo do Corinthians, do Palmeiras? O coral está cantando, a culto está acontecendo, e ele está preocupado com o Palmeiras e com o Corinthians. Eu não vou falar do Flamengo, porque aí já seria um negócio meio complicado, porque eu sou flamenguista. Agora, qual o outro extremo? O outro extremo é o pai dizer assim para o menino: menino, cuidado que Deus vai te castigar. O bichinho fica todo tremendo. Aí faz outra pergunta: Deus vai te castigar, Deus não gosta de você se você fizer isso. O que vai acontecer no coração desse menino? Ele vai ter o quê? Medo de Deus. O que a Bíblia ensina? Parábola do pródigo. O filho voltou todo arrebentado, todo sujo, todo maltrapilho, todo falido. O pai correu, o pai abraçou, o pai beijou, o pai botou roupa nova, pôs anel no dedo, pôs sandália nos pés, mandou matar o cevado e fez uma festa. Nós devíamos entender que, ao mesmo tempo que Deus é juiz, Ele é pai. E na hora da crise, em vez de você correr dele, você corre para Ele. Para Ele. Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Então, não leia temor aqui como se temor fosse você desenvolver fobia de Deus. Você tem que desenvolver honra a Deus. Quero honrar meu Pai. É por isso que eu não vou me amoldar às paixões. Quero honrar meu Pai. Ele me amou e Ele é digno da minha obediência e da minha honra. Vamos mais. Por que nós devemos viver em reverência? Por causa do julgamento de Deus. Segundo, por causa da redenção de Cristo. Vamos dar uma olhadinha agora nos versos 18 a 20, vamos lá? Vamos juntos? Sabendo, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fruto do procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, o preço do resgate. Vamos olhar o preço do resgate. Irmãos amados, o que está escrito aí? Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Por que a expressão prata e ouro? Prata e ouro, o que representa para nós? São o quê? Metais nobres, não? Produtos na época de transação e até hoje também. Era a moeda, a mais cara, a mais nobre, a mais rica, a mais valorizada. Eu disse hoje no culto da manhã, que quando foram fazer o tabernáculo, gastaram mais de 2 toneladas de prata e mais de 1 tonelada de ouro. Quando ele diz que o nosso preço não foi prata e ouro, porque coisas perecíveis não podem comprar coisas imperecíveis. Coisas materiais não podem comprar valores espirituais. Deus não pagou a sua redenção com ouro e com prata. De que maneira que foi isso? O que está escrito aí? Precioso sangue. Precioso sangue. O cordeiro sem defeito. Mas notem comigo no versículo 18, qual era a condição dos resgatados aí? Como é que nós estávamos? Que fosse resgatado de onde? Do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ou seja, o pecado vem de geração em geração. Os nossos filhos nascem em pecado. Preste atenção nisso, nossos filhos não são anjinhos.
Eu fui num funeral certa feita e um pastor disse isso, uma criança, vai para o céu porque é um anjinho. Não, não é um anjinho. Os nossos filhos nascem com toda a potencialidade do pecado no coração. Se você pegar uma criança que acabou de nascer e levar essa criança para um paraíso sem qualquer influência do meio, ela vai ter um coração o quê? Pecaminoso. Porque o mal não está fora, o mal está dentro. Quando nós nascemos, nós herdamos dos nossos pais esse fútil procedimento. E o Senhor Jesus nos resgatou desse fútil procedimento. Ele não nos salvou no pecado, mas nos salvou do pecado. Mas mais do que isso, o sacrifício do resgatador. Você percebe que ele usa uma figura aí, né? Qual a figura? A figura do cordeiro. Qual era o cordeiro que tinha que ser sacrificado lá para fazer a expiação de pecados? Era um cordeiro sem mácula, sem defeito. Por que esse cordeiro que tinha que ser sacrificado lá não podia ter mácula nem defeito? Por quê? Porque ele era uma sombra da realidade. Qual era a realidade? Jesus Cristo. Ele apontava para Jesus, ele era um símbolo de Jesus, ele era uma sombra de Jesus. Como Jesus é o cordeiro. Lembra da pergunta do Isaac para o seu pai Abraão? Meu pai, qual a pergunta dele? Onde está o cordeiro? Sabe quem deu essa resposta? João Batista. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então isso apontava para Jesus, foi o preço que ele pagou. Agora notem vocês algo sublime no verso 20, o plano eterno da redenção. Você pode ler o 20 comigo? Vamos juntos de novo? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Via de regra, nós achamos que Deus é primeiro criador, para depois Deus ser o quê? Redentor. Não é essa a imagem normal que nós temos na cabeça? Pois bem, preste atenção nisso. Antes de Deus criar o mundo, Deus já havia determinado que o cordeiro sem defeito morresse. O plano da sua redenção precedeu a criação. Está escrito isso, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Em outras palavras, a sua salvação não foi uma medida de última hora, porque o plano A de Deus fracassou. Aí Deus teve que recorrer a um plano B. Não. A provisão divina para a sua redenção foi feita antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Nos decretos de Deus, na mente de Deus, a cruz já estava incrustada, lá na eternidade. Bom, isso é tão maravilhoso, porque Paulo diz em Romanos 8:29 assim, que Deus nos conheceu de antemão, para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa que Deus, antes de criar o mundo, Ele já amava você, o coração dele já estava em você, Ele já havia escolhido você. O plano da sua redenção é um plano eterno. Isso é glorioso demais. Mas vamos ver agora a manifestação, porém manifestado no fim dos tempos. Jesus foi dado pelo Pai na eternidade, mas Ele veio na plenitude dos tempos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele manifestou-se no fim dos tempos por amor de nós, por amor de vós, que por meio dEle tendes fé em Deus. E aí você vai perceber que a outra coisa para a reverência é você ter fé em Deus, para que por meio dEle
tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por meio de Jesus você deve crer em Deus. Não foi o que Jesus disse lá no cenáculo? Credes em Deus, crede também em mim. Preste atenção numa coisa. Às vezes a gente lê esse texto de João 14:1, como se Jesus estivesse mandando você crê em Deus e crê nele. Não foi o que ele disse. Abra lá comigo. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que você está entendendo aqui? Eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos, vós credes, eles creem. Então está o primeiro verbo no presente do indicativo. Jesus está dizendo assim, vocês creem em Deus. Vocês creem em Deus. Agora o segundo verbo, crede também em mim, está no imperativo. Ele está dizendo o seguinte, vocês creem em Deus, agora vocês devem crer também em mim. Ou seja, em virtude do que Deus fez por você, você deve pôr a sua confiança em Deus e pôr a sua confiança em Jesus Cristo, seu Filho amado. Bom, vamos encerrar agora para o último ponto desta palavra. Se os salvos devem viver primeiro em santidade, segundo os salvos devem viver em quê? Reverência. Terceiro, os salvos devem viver o quê? Em amor. Agora são os versos 22 a 25. Vamos dar uma olhadinha aí, por favor. Vamos lá? Em primeiro lugar, por que é que nós devemos amar os nossos irmãos? Versículo 22. Vamos voltar lá para a 1 de Pedro, né? 1 de Pedro 1, 22. Ok? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Primeiro, por que nós devemos amar uns aos outros? Porque nós somos o quê? Purificados. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como é que você purifica a sua alma? Obediência à verdade. Qual verdade? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, gente, vamos começar a ler Bíblia. Vamos ter um projeto de leitura da Bíblia. Você pode ler pelo menos a sua Bíblia toda durante o ano. Tire 15 minutos. Você quer ver uma coisa boa, uma prática boa? Eu já fiz isso várias vezes. Pega uma carta, por exemplo, como Efésios, as cartas paulinas, via de regra, as cartas às igrejas, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, você lê a carta toda em 15 minutos. É o prazo onde você toma o seu almoço e o seu cafezinho e você dá uma lida. Leia essa mesma carta 30 dias seguido. Todo dia repete. 15 minutos. Depois de 30 dias, essa carta está na sua cabeça, está no seu coração, está na sua mente, está nas suas emoções. E aí você começa a pensar biblicamente. E quando você é purificado pela verdade, você começa a amar as pessoas. Seus relacionamentos melhoram. Os nossos relacionamentos são muito complicados, porque não lê Bíblia. Porque não lê Bíblia não é purificado, porque não é purificado não ama. E porque não ama, a vida é complicada. Agora, como é que nós devemos amar uns aos outros? Olha aí, amor fraternal não fingido. O que é amor fingido? Gosto tanto de você. Gosta nada. Estou com tanta saudade de você, está nada. Só fala para desencargo de consciência. Não cabe isso. Amor não fingido. Mas tem uma palavra forte aqui, ó. Amai-vos de coração. De que maneira? Ardentemente.
ardentemente. Ô irmãos, eu vou falar um pouquinho mais sobre amor no culto das 11, então não vou gastar muito tempo aqui não, então vamos para frente. Por que você deve amar? Segundo, versículo 23, porque nós fomos regenerados, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ô meu amado, você foi gerado de novo, de uma divina semente, que é a palavra de Deus. Você é uma nova criatura, você agora você é co-participante da natureza divina. Ora, Deus é amor, e não combina mais você falar que você é filho de Deus, que é amor, e não amar. Uma mulher chegou para o seu marido e disse assim: pastor, eu estou com muito ódio do meu marido. Eu falei: é mesmo, irmã? Estou com muito ódio. As mulheres não têm ódio dos maridos, né, gente? Claro. Aí o pastor disse: minha irmã, você tem que amar seu marido como Cristo amou a igreja. Eu falei: mas Cristo era perfeito. Eu não consigo não. Eu sou muito imperfeito, não consigo não. Eu falei: então, minha irmã, você tem que amar seu marido como ao seu próximo. Eu falei: mas ele não é meu próximo não, ele me traiu. Então a Bíblia ensina você a amar seu marido como aos próprios inimigos. A Bíblia diz que deve amar até os inimigos. Aí pronto, entendeu? Não tem limite para esse amor. Você foi gerado de uma divina semente. Agora, Deus amou a você e a mim. Eu era amigo de Deus quando Deus me amou? Não. O que é que diz Romanos capítulo 5? Que Deus me amou quando eu era fraco, quando eu era ímpio, quando eu era pecador e quando eu era inimigo. Inimigo. Ora, se você foi gerado da divina semente, se você for participante da natureza divina, você nunca pode dizer: eu não amo fulano, eu não amo Beltrano. Porque se você diz que ama a Deus a quem você não vê, não dá para você dizer: eu não amo você a quem eu vejo. A prova de que você ama a Deus a quem você não vê é se você ama o seu irmão a quem você vê, mesmo que ele seja seu inimigo. Agora preste atenção que o nosso problema é que a nossa geração leva amor para sentimento, e amor não é sentimento simplesmente, amor é ação. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Então não basta você: não, eu amo fulano, eu nunca quero o mal dele, mas não basta isso não, você tem que ir lá fazer o bem para ele. Você tem que dar um passo a mais, você tem que fazer igual Jesus fez, ir lá e lavar os pés dele. Foi o que Jesus fez com Judas Iscariotes. Você percebe que diz: isso é demais, é mesmo, a não ser que você nasça de novo. Isso aqui não dá para o bico de quem não nasceu de novo, não dá. Agora, se você nasceu de novo, da nova semente, da pura semente, da semente incorruptível, se você é filho de Deus de fato, então você é co-participante da natureza divina, você ama. Mas mais, por que nós devemos amar os nossos irmãos? Olha o versículo 24, porque a nossa vida é passageira, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Meus irmãos, a nossa vida é o quê? Passageira. Então faça o seguinte, ame o seu irmão de maneira prática, para amanhã você não sofrer a dor do remorso. Porque pode ser que você não tenha mais chance de amá-lo. Pode ser que quando você resolver as pendências lá com fulano, com Beltrano, com ciclano, ele já morreu, ou você já morreu também, aí não tem mais jeito. Então, como a vida é passageira, e as oportunidades passam, faça-me o favor de resolver pendências de relacionamento, enquanto é tempo.
Talvez você precise dar uma ligada para alguém. Talvez bater um papo hoje em casa. Com alguém. Porque se você foi chamado para a santidade, não combina a santidade com mágoa no coração. Mas finalmente, para encerrar, sabe por que nós devemos amar? Porque a palavra de Deus é permanente. Olha o versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Se a palavra de Deus permanece eternamente, se a palavra de Deus me manda amar com amor fraternal, ardentemente, esse mandamento não caducou. Esse mandamento não caiu no esquecimento, perdeu o tempo de validade, obrigado, não perdeu o tempo de validade. Então, vamos ficar por aqui, e vamos pedir para Deus, Senhor, santifica-nos na palavra, na verdade, a Tua palavra é a verdade. Vamos ficar em pé, vou pedir o Josafá de novo, meu santo irmão, para vir aqui orar por nós. Acho que vai ter som aqui no microfone desse aqui. Pode som aqui, meu santo? Desse aqui. Isto. Que bom, irmãos, poder participar de uma escola tão abençoada. Amém. Glória a Jesus. A vida do pastor. Amém. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos coloca aqui diante da Tua presença, Senhor. O Senhor fez o tabernáculo para nós, dizendo que estávamos presentes aqui, sentindo a Tua presença, Senhor. E agora, Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos, porque aqui nós aprendemos a poder caminhar de uma maneira sábia, Pai Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus por esse momento. Obrigado a Deus por cada um que está aqui presente. Amém. Tudo isto nós te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.